agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa, com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Ter amigos faz bem para a saúde. A ciência vem mostrando que esse tipo de relação enriquece o nosso lado intelectual e emocional. Tem a ver com o bem-estar, produção de hormônios e também com as capacidades cognitivas que a gente desenvolve quando socializa. Seja um amigo do trabalho, amiga da infância, amizade é sinônimo de longevidade. E sempre tem aqueles amigos que nos incentivam a viver melhor, aqueles que nos ajudam com conselhos, que são ombro amigo e, é claro, aqueles que tiram a gente da zona de conforto. Será então que as amizades são fundamentais para ter uma vida mais movimentada? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Bruna, se você me permite responder a tua pergunta de final de apresentação do nosso programa, eu não tenho dúvidas que as amizades façam com que a gente se movimente mais. E eu espero que façam, né? O que eu quero aqui é que todos os ouvintes tenham muitos amigos e companheiros, companhias, né, ali do lado, que incentivem a gente a se movimentar um ao outro. Então, essas amizades, elas têm que ser bem duradouras. Com certeza, Camila. E a gente está falando dessa relação entre amizade e atividade física porque as nossas duas convidadas têm uma história que tem tudo a ver com isso. O que você, ouvinte, acha de misturar a comemoração do seu aniversário com amigos com uma corrida? Essa foi a ideia da Gabriela Carrilho, que é nutricionista, e arrastou a amiga dela, a Isis Borges, que também é nutricionista, para uma corrida de 3,4 quilômetros. Afinal, era um aniversário de 34 anos. Meninas, sejam bem-vindas ao programa e, Gabriela, parabéns pelo seu aniversário e pela ideia brilhante que, no fim, juntou uma galera, hein? Muito obrigada, Bruna. Não, elas juntaram, né, Bruna, elas são da área da saúde, a gente descobriu depois ainda que eram nutricionistas, né, mas eu acho que é uma ideia genial, né, das duas. E a ideia veio de quem exatamente? Da aniversariante ou da amiga que quis incentivar, né, a aniversariante? Então, a ideia surgiu assim, eu já corro, né, faz um ano mais ou menos que eu tô levando a sério a corrida, assim, e eu ia fazer, né, 34 anos, e aí eu cheguei pra minha treinadora e eu falei assim, eu queria fazer 34 quilômetros. Aí ela disse, mas Gabi, calma, porque você fez o máximo 21, né, uma meia maratona. Aí ela disse, por que você não faz então 3,4? Aí, bem rapidinho. E a gente sabe que na corrida tem aquele teste, que é dos 3 quilômetros, para você poder definir a sua zona de treino. E aí eu fiquei com aquilo assim, meio, vou guardar, não levei muito a sério, fiquei meio assim. Eu ia passar o fim de ano em Recife, né, já que eu tô morando em Brasília e eu tenho muitos familiares e amigos em Recife, eu comecei a pensar assim, eu acho que eu vou convidar o pessoal para, no fim do ano, tipo, fazer 3,4 quilômetros comigo, assim, ali na orla de Boa Viagem, e pronto, depois a gente toma uma cervejinha, toma uma água de coco, então comecei a mandar para os meus amigos, assim, isso por direct no Instagram, e o pessoal começou a topar, assim, tipo, aí eu vi, gente, mas tem, assim, já umas 10 pessoas que toparam, aí eu disse, o que é isso? Tá todo mundo topando, aí eu disse, não, então agora eu vou fazer um negócio sério, aí falei para uma outra amiga minha, que ela disse, então eu quero uma blusa, aí eu disse, blusa, mas eu só gosto de correr de top. Aí eu disse, não, mas uma corrida que se preze tem que ter pelo menos uma medalha e um número de peito. E aí, pronto, em 48 horas eu já tinha meu aniversário feito, porque eu já tinha conseguido entrar em contato com gráfica, enfim. E aí fiz um regulamento e fiz no Canva um convite, como se fosse realmente um anúncio de uma corrida. E aí fiz o regulamento, cobrei a inscrição, que foi R$3,40. Que era para que esses R$3,40? Um copo de água? 2? Não, era porque na corrida você paga o kit, né? Aí eu coloquei que era para ter acesso ao mini kit, que era justamente o número de peito, que é aquela plaquinha que você coloca de identificação, e a medalha.
Óbvio que eu gastei muito mais do que R$3,40 para cada kit, mas assim, teve gente que nem me pagou, nem nada. Enfim, mas era mais para poder oportunizar as pessoas a terem uma experiência completa do que era se inscrever numa corrida. Então, era isso. Com o Google Forms, eu fiz lá o regulamento, botei os prêmios, enfim, o horário, tinha um cronograma tudo certinho. Então, foi assim, o pessoal começou a se inscrever. E aí, gente, mas vai dar certo. Enfim, foi mais ou menos assim. E foi engraçado, porque quando Gabi mandou a mensagem para mim, eu já estava vendo, Gabi estava nesse movimento de corrida e tal, ela super compartilha isso na rede pessoal dela, né, as conquistas que ela vai tendo na corrida. E aí, quando ela mandou a mensagem, Isis, tu topava participar desse aniversário, dessa comemoração, vai ser 3,4 quilômetros. Na hora eu nem me liguei, 3,4 era em relação aos 34, né? E também, quando chegou o convite, o formulário para inscrição, foi super organizado. Eu achei que ia ser o máximo. Quando eu recebi o formuláriozinho, assim, ó, esse primeiro contato aqui é só para saber quem topa. Topando, eu vou organizar direitinho. Dali a, sei lá, 2 dias ou menos disso, ela mandou uma mensagem no WhatsApp já com o formulário. Eu disse, minha gente, é uma corrida real. E eu achei o máximo, né? E realmente foi muito legal, assim. Foi uma experiência totalmente inusitada e também muito legal, né? Porque no fim da corrida todo mundo fica adrenalizado e, assim, e tá todo mundo por ela lá. Foi muito legal mesmo, assim, a ideia. E viver essa experiência também. E você corre também? E você correu os 3,4? Como que foi? Então, eu não corri os 3,4, né? Eu completei os 3,4. Eu não corro. Assim, eu já fiz uma corrida uma vez na vida, sei lá, faz uns 5 anos, teve um tempo que eu quis entrar nesse mundo, mas depois acabei desistindo um pouquinho. Eu corro, assim, eu faço atividade física na esteira e na academia, né? Mas eu não sou muito da corrida, porque eu não tenho muita... Assim, eu não treino, né? Basicamente é isso. Então, eu não tenho capacidade física de correr muito, porque eu não faço treino para isso. Mas quando o Gabi chamou, eu disse, rapaz, eu vou fazer, pelo menos tentar fazer ali o mínimo para fazer, sei lá, 2 quilômetros correndo. Eu consegui completar, né? Então, eu completei a prova, né? A corrida, mas sem correr necessariamente os 3 quilômetros. Mas fiz todinho. Fui, voltei, passei na linha de chegada, ganhei minha medalha. Não, é engraçado que a Isis filmou isso, essa experiência toda, ela publicou na conta do Instagram. Aliás, Isis, fala o seu Instagram para o pessoal que quiser ver esse vídeo. Qual que é? O meu Instagram é Isis Borges, o Borges com Z. E é engraçado que é o seguinte, quando eu estava ontem falando com o Gabi isso, né? Gabi, tu não sabe, o meu vídeo chegou e muita gente, foi convidada para participar de uma entrevista. A Gabi, não acredito. A ideia do vídeo era registrar esse momento e, tipo assim, deixar de recordação, né? Mas, de repente, esse vídeo, tipo, viralizou muito e muita gente chegou me agradecendo direct. E o pessoal, Isis, muito obrigada, eu amei essa ideia, eu vou fazer. E muita gente que corre disse, meu Deus, eu encontrei a forma de comemorar meu aniversário. E muita gente compartilhando e dizendo, caramba, é a minha cara. E cada um que dissesse, não, era para ser 34 quilômetros. Aí tem, né? Aí, os que também chegaram e disseram, essa amizade eu não quero nem de longe, não sei o que. E eu não falo de jeito nenhum que esse vídeo ia assim, tipo, viralizar como viralizou e que tanta gente ia se identificar com essa ideia de Gabi, né? Mas foi bem legal. O Band News em Forma está recebendo as amigas Gabriela Carrilho e Isis Borges, que comemoraram o aniversário da Gabriela em uma corrida em Recife e teve até premiação, né, Gabi? O primeiro lugar foi uma pitu, né? Foi um litro de pitu, de cachaça. Aí o segundo lugar eram 2 cervejas e a outra era uma água de coco. E aí, depois que todo mundo ganhou o prêmio, o Gabi disse, a gente tem um prêmio para o último lugar. Quem chegou em último lugar? Tá, aí, beleza. Qual o prêmio do último lugar? Foi simplesmente um fim de semana lá no Bangalô, em Patacho, né? Que é da mãe de Gabi.
Enfim, aí todo mundo, eu não acredito, eu devia ter ficado em último. Foi justamente, porque eu estava muito preocupada, assim, porque quando eu comecei, né, com essa história, aí muita gente dizia, eu não vou conseguir, não sei o quê. Muita gente, eu acho que não tem nem noção de que já faz 3 quilômetros. 3 quilômetros não é uma distância, assim, tão... Não é impossível, assim, né? Acaba que a gente, às vezes, faz, enfim. Mas tinha muita gente com muito receio e tudo. E como a ideia sempre foi incentivar também, assim, na verdade... 2023 foi um ano muito difícil para mim, isso eu coloquei, inclusive, era a primeira frase do regulamento, né, que eu coloquei, a primeira frase era, a corrida me salvou esse ano, e aí era muito essa tentativa de poder compartilhar com as pessoas algo que realmente fez muito sentido para mim durante esse ano de 2023, então eu não queria que as pessoas ficassem pensando que não iam conseguir, enfim, queria realmente que participasse daquele momento, assim, como uma experiência realmente, e aí eu pensei, nossa... Então, não faz sentido eu premiar somente os primeiros lugares, assim. E também, quem participa de corrida, né, sabe que, principalmente os últimos colocados, são as pessoas, assim, que a gente mais espera, querendo ou não, são as pessoas que passaram mais tempo fazendo aquilo ali, assim, que para elas foi necessário um esforço ainda maior, talvez, do que aquela pessoa que fez mais rápido, enfim, passou muito menos tempo com aquele esforço ali, enfim. Quantas pessoas, no fim, participaram, Gabi? Então, lá em Recife foram 40 pessoas que participaram. E aqui na versão, porque é isso, lá eu fiz dia 30 de dezembro, né? E aqui no dia do meu aniversário, que é dia 6 de janeiro, que caiu inclusive num sábado, eu fiz também. E participaram mais 30 pessoas. Enfim, eu tava até lendo, na época, eu lembro que até surgiu no Instagram um negócio assim, a corrida de São Silvestre, a primeira edição teve 60 atletas inscritos e 48 participaram. Eu já saí assim, nossa, minha primeira corrida, mas que é São Silvestre. Aí eu fiquei me achando. Topa correr comigo para comemorar meu aniversário? Foi a pergunta que a nutricionista Gabriela Carrilho fez para a amiga Isis Borges, nossas convidadas de hoje do Band News em Forma, que estão falando sobre essa união, essa parceria por meio da corrida, mesmo entre pessoas que não têm o costume de correr. E, Gabriela, você falou sobre como a corrida representou um respiro para você, né, diante de dificuldades no ano passado. Conta um pouco mais pra gente sobre essa sua experiência na corrida. E, Isis, você já na sequência, se quiser comentar também, como que foi para você participar dessa corrida e se você de alguma maneira se sentiu talvez inspirada a testar mais corridas, né, ou algum outro esporte que você tem vontade? Eu me considero, assim, alguém que sempre teve muito ligado ao movimento, assim, na minha vida como um todo. E aí, assim, né, desde a infância, balé, capoeira, na pandemia eu fiquei muito tempo, assim, fazendo yoga todos os dias, assim, e aí comecei a ir para musculação por conta que eu queria melhorar algumas posturas na yoga, ganhar força no braço que eu não tinha, enfim, só que depois eu me mudei, e aí eu não estava mais fazendo musculação, comecei a fazer crossfit, e aí depois comecei, enfim, a conhecer um pouco do mundo da corrida, mas foi isso, assim, a corrida chegou, e eu acho que, assim, eu considero que é o meu momento. Eu tenho uma amiga minha que ela vive dizendo isso, nossa, Gabi, a corrida realmente parece que é, assim, é onde você consegue, assim, se colocar e ser. E tem hora que eu termino a corrida chorando, assim, porque é um momento de muita conexão, assim, eu não sei, é algo que consegue me colocar muito facilmente, assim, em contato com, não sei, com tudo que se move, assim, com tudo que é vivo, e isso me tomou de um jeito, assim, tomou uma proporção que nem eu esperava na minha vida, assim. E eu acho que também, só mais uma coisa, assim, quando vocês começam a falar dessa coisa da amizade, enfim, eu acho que uma coisa também que no mundo da corrida a gente sempre fala é que muitas vezes as pessoas pensam que a corrida é algo que é um esporte muito individual, mas eu acho que cada vez mais a gente vai vendo o quanto que a corrida é um esporte coletivo, assim, né, eu acho que quando Zinha, né, fala assim, se não fosse os gritos de Gabi, acho que ela coloca alguma coisa assim no vídeo, né, se não fosse os gritos de Gabi dizendo, vem, maravilhosa, e não sei o quê, enfim, é isso, eu acho que a gente, de uma forma ou de outra, sempre tem alguém que tá junto incentivando, sempre tem alguém que tá junto torcendo, sempre tem alguém que tá junto dizendo que você pode, e foi muito lindo, assim, poder compartilhar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que
fizeram e fazem a diferença na minha vida, assim. Eu acho que a corrida traz boas sensações para a gente, especialmente durante o movimento, né? Antes de correr, você fica... Eu confesso que eu fico com preguiça, né? Mas depois que você está em movimento, o movimento vai lhe tomando, proporcionando, né? Enfim, fisiologicamente a gente sabe, né? A liberação de hormônios e etc., que faz com que você se sinta bem praticando aquilo e ao final daquele exercício você está bem melhor do que começou, apesar de estar fisicamente mais cansada, né? Quando o convite veio, eu comecei a praticar um pouquinho mais de corrida na esteira, para chegar com um pouquinho mais de fôlego, e depois também, o que Gabi trouxe para a gente, acho que todo mundo saiu diferente, né, desse dia, porque foi um dia, assim, que todo mundo se conectou muito. O exercício, junto com o motivo do exercício, junto com a liberação dos hormônios que aquele momento proporcionou de todos os lados, né? Tanto do ponto psicológico da amizade, como também do ponto fisiológico da corrida, eu acho que foi muito massa, assim, sabe? E acho que deixou uma sementinha em todo mundo que estava lá, que não praticava atividade física, de pelo menos começar a se movimentar, sabe? Eu acho isso tão bacana, porque quando a gente quer estimular as pessoas, né? As pessoas, provavelmente, se a Gabi tivesse convidado alguém para correr, vou fazer uma prova tal, e tivesse chamado, pode ser que não corro, não vou, esquece, mas existia uma motivação, e eu acho que isso da atividade física, né, e no caso, nesse momento, foi a corrida, mas poderia ter sido uma aula de dança, né, de repente podia ter chamado amigos para fazer uma aula de zumba, e as pessoas irem estarem ali presentes. Claro que elas estavam pela Gabriela, né, pela situação toda, se era aniversário ou pelo ano que ela teve, de alguma maneira todo mundo se sensibilizou em estar ali e dividir aquilo, por mais que não conseguisse, né, então cada um fez da sua maneira, então o conseguir, se caminhou, se não caminhou, se pegou, andou não sei quantos quilômetros de carro, provavelmente tem gente que às vezes nem fazia nada e estava predisposto, era um desafio. Né, então, era o querer estar ali. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a prática de atividade física e com a vida em movimento. Preguiça, Isa, eu não tenho dúvidas que devia estar todo mundo com preguiça ali, entendeu? Um pouco. Imagina, dia 30 de dezembro, né? Tinha gente que não estava nem com vontade, ou então falava, vamos que vamos, deve ter gente que chegou já meio mal dormido. Então, a gente acha que às vezes a gente tem que fazer muito e não precisa fazer tanto assim. Não é fácil, mesmo que seja pouco, tem que vencer aí os obstáculos, mas é isso que é praticar atividade física e tem tudo a ver com companhia e amizade, sem sombra de dúvidas. E Gabriela, eu tenho uma pergunta bem prática para você mesmo. Você disse que está há 1 ano treinando, né, com mais disciplina a corrida, né? E isso sempre foi em Brasília, e aí eu queria aproveitar para te perguntar como que é a diferença de correr em Brasília, que é um ambiente quente pra caramba, é mais seco, e correr em Recife, que tá a praia ali do seu lado, né? Deve ser bem diferente a experiência. Isso sempre aconteceu aqui em Brasília, né? Então, o clima, nossa, faz muita diferença. Meu Deus do céu, como faz diferença. Aqui em Brasília, realmente, a gente praticamente não... Óbvio, né? Dependendo da época, mas assim, a maior parte do tempo a umidade é muito baixa aqui, né? E aí a gente praticamente não fica suando. Meu Deus do céu. E em Recife, meu Deus, ali na beira-mar, a gente fica assim, se derretendo em água, né? E isso foi uma das coisas que também eu fiquei, meu Deus, que horas que eu vou botar essa corrida? Porque corrida normalmente é cedo. Mas o que é que ia dar na minha cabeça de eu colocar um negócio tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o povo que já não corria, já não estava entendendo nada do que era isso, e num negócio desse. Mas assim, eu lembro muito de muitas amigas no meio da corrida dizendo, Gabi, pelo amor de Deus, na próxima, bota 5 horas que a gente entende agora o porquê de ser cedo essas provas. Quem estuda corrida, enfim, sabe que tem uma diferença percentual, né, no resultado que um atleta pode ter, a depender de onde seja a prova, enfim, de onde ele esteja treinando e tudo mais. Então, é bem diferente. É bem diferente mesmo. E no fim, você colocou para que horas? Foi 7 horas, não foi, Zinha? Foi 7 horas.
Eu acho que começou às 8h30, não foi não? Ah, não, peraí, calma, foi assim, ó. 7 horas concentração, 7h30, entrega do número de peito, 7h45, aquecimento com um amigo meu personal, 8 horas largada, foi isso, aí a gente largou umas 8h10, mais ou menos, 8h15, aí 9 horas era premiação e 9h30 a festa, tipo, era... Ah, e ainda tinha coisa, porque no fim das corridas, normalmente, eles dão uma fruta, um isotônico, alguma coisa assim, né? E eu, ai meu Deus do céu, já gastei dinheiro com esse negócio. Já não tem... Muita gente nem viu os 3h40. Teve gente que achou que era piada dos 3h40. Enfim, então nem... Ai, eu digo, meu Deus, ainda vou ter que sair comprando coisa assim, não sei. Enfim, aí eu disse, não, mas um bolo tem que ter. E meu bolo preferido sempre foi, na vida inteira. Mesmo eu... Enfim, antes de ser vegana, inclusive, enfim, mas... Sempre foi o bolo de banana integral. Enfim, aí ainda encomendei 2 bolos de banana. Então, assim, como não é corrida de verdade, que dão normalmente, a fruta que dão é banana, eu disse, não, então pelo menos o bolo vai ser de banana. E foi isso. E aí o povo no começo também ficou meio assim, mas eu sei que o povo amou o bolo de banana também, não foi, Zinha? Foi. O bolo também foi sensação. Acabou o bolo no final. Acabou os 2 bolos de banana que eu tinha pedido. Aham. As nutricionistas e amigas Gabriela Carrilho e Isis Borges são as convidadas do Band News em Forma. A Gabriela está contando a experiência dela na corrida e a ideia que ela teve de comemorar o próprio aniversário de 34 anos com uma corrida em Recife com a Isis e mais uma galera. Camila Hirsch, com você. Meninas, e apareceu alguém assim no meio que correu junto? Porque sempre tem os perdidos, né, ou não? Alguém que entrou no meio da corrida... né, eu sei que se passou um pouquinho, mas 40 pessoas correndo, de repente entrou alguém no meio, terminou, que corrida é essa? Teve quem entrou no meio não, mas assim, depois no vídeo, tiveram vários comentários de pessoas dizendo, menina, eu vi o pessoal correndo, e eu fiquei me perguntando o que era essa corrida, qual era essa corrida que eu não sabia que ia ter, que estava tendo, mas acho que no meio não foi ninguém não. Agora também assim, outra situação foi o pessoal da praia mesmo, né? Todo mundo parado, olhando aquele movimento acontecendo no meio do dia, porque é isso, né? As corridas normalmente são muito cedinho e não tem muito público, né? Mas como a corrida começou um pouco mais tarde, o pessoal já estava na praia, já estava vendo todo o movimento. Mas acho que não entrou ninguém assim, desconhecido no meio não, para correr junto não. E no fim, qual foi o percurso que vocês fizeram? A gente acabou saindo ali do Dona Lindu, sentido ali pra frente, sentido... Qual é o nome daquele hotel que tem a Lizinha, que a gente foi o retorno? Então, não sei o nome do hotel, mas era sentido Piedade, que é outra praia. Piedade. Aí foi, voltou. Como é? Foi 1.7 e voltou 1.7. Aí botei a plaquinha, que é o vídeo que Zinha começa fazendo, né? Peguei um cabo de vassoura. Minha gente, como é que eu vou botar? Tem que ter uma placa de retorno. Um cabo de vassoura com uma cartolina. E a gente... Quando chegou, eu tava lá amarrando com a fita do Rex gigantona. E aí foi isso. Muito bem, legal demais ter conversado com essas duas risonhas demais, amigas, companheiras, certamente incentivaram muita gente aqui a de repente fazer um aniversário, comemorar um aniversário com algum esporte, alguma atividade física que gosta mais. Eu quero agradecer muito a participação das nutricionistas Gabriela Carrilho e Isis Borges, que são amigas, correram juntas para comemorar o aniversário de 34 anos da Gabriela em Recife. Meninas, muito obrigada, viu? E boas corridas para vocês duas. Boas corridas para vocês. Obrigada. Obrigada. A recuperação de um treino é tão importante quanto o treino em si. O corpo precisa de um descanso, mas essa pausa não precisa ser necessariamente inativa. A recuperação ativa permite que esse novo fôlego, digamos assim, venha mesmo com os músculos em movimento. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora, aqui no Band News em Forma, com Camila Hirsch. Camila, vamos então explicar aos nossos ouvintes o que afinal significa essa recuperação ativa, em termos práticos, né? O que significa você ter essa recuperação ativa?
Primeiro que a gente tem diversas capacidades no nosso corpo, né? Uma coisa é a gente falar em aumento de massa muscular, outra coisa é aumentar a nossa força, outra coisa é melhorar a nossa parte cardiorrespiratória, quando a gente faz os exercícios mais aeróbicos e evoluir dentro dela. Uma coisa é você falar disso numa longa distância, por exemplo, alguém que pedala muito, ou que nada muito, ou que corre muito. Outra coisa é falar em uma intensidade, uma velocidade mais curta, muito rápido, por exemplo, 100 metros rasos, 200, 400, 1500, né? Então tem várias capacidades físicas que a gente tem. E a gente sempre, assim, durante muitos anos, acreditava que você treinava e você precisava fazer uma recuperação que a gente chama de passiva ou ativa, né? Então, assim, que a gente acreditava na recuperação passiva, aquela que você tem que descansar muito e não treinar aquela musculatura novamente, tem que deixá-la se recuperar. Então, a recuperação ativa, ela não é tão recente assim, né? A gente sempre trabalhou já há muitos anos, na minha época de faculdade, a gente já estudava isso, mas cada vez mais a gente tem estudos que acabam mostrando o quanto ela é eficiente. E o que é essa recuperação ativa, né? Às vezes a gente achava até que você fazer a mesma atividade, ela poderia trazer uma sobrecarga. Então a gente fazia uma recuperação ativa como? Fazendo outra atividade. Então, por exemplo, a pessoa fazia lá bastante, jogava futebol, treinava futebol, aí no dia seguinte ela ia para a piscina. Então ia soltar a musculatura ou ia trabalhar a musculatura de uma maneira diferente. Hoje a gente sabe que a gente consegue às vezes manter a mesma atividade, né? Agora, qual que é melhor? Isso depende muito da intensidade, depende do tipo de esporte que você está fazendo e depende até da sua recuperação e fase em si. Mas a gente sabe que a gente consegue usar desse treino mais tranquilo, que é essa recuperação que a gente chama de recuperação ativa, é um treino um pouquinho mais leve, menos intenso e que vai acelerar essa musculatura nossa e o sistema que a gente usou ali na hora, o sistema energético ou metabólico que você utilizou. Então, por exemplo, você corre um dia, faz lá um treino de corrida, e aí no dia seguinte, você pode às vezes até fazer a própria corrida, ou exercícios educativos para a corrida, ou um treino de corrida que desenvolve outras capacidades. Ou então você pode fazer outra atividade, uma musculação, um exercício na água. Então, assim, a recuperação ativa, ela vem para acelerar o processo de recuperação, fazendo com que a pessoa ainda se movimente e que ela possa ter ganhos. Então, a mobilidade pode ser um treino, de repente a pessoa faz uma aula de yoga e aquilo traz muito benefício, por exemplo, para alguém que ou que pedala, ou que faz qualquer atividade. Então, a recuperação ativa, ela tem que ser muito bem analisada, tem que ser muito bem aplicada, mas ela é muito bem-vinda. E tem até, Bruna, hoje a gente fala muito, porque na musculação sempre foi muito comum a pessoa entrar na academia e ter lá o treino A, o treino B, né? Aí o treino C. E aí você não repete os dias que o músculo que você trabalha. Hoje a gente consegue entender, existem vários estudos que você trabalha o mesmo grupo muscular todos os dias da semana e você tem grandes ganhos. A diferença é qual é o estímulo que você está dando ali, né? Qual o número de repetições, qual é a carga que você está utilizando e qual é o movimento que você está utilizando. Então você às vezes muda o movimento, mas você trabalha a mesma musculatura e você tem ganhos muito maiores do que se você descansasse naquele dia a musculatura. Então a recuperação ativa, ela é muito bem-vinda sempre, mas ela tem que estar dentro de um planejamento lógico e individualizado, obviamente. É curioso isso que você falou sobre o estímulo, porque para quem não estuda, né, para quem não está na área de saúde, pode parecer um pouco estranho você pensar em recuperar aquele músculo que já foi levado a um nível de exaustão, enfim, porque já foi treinado, e você continuar exigindo algo desse músculo para recuperar ao mesmo tempo, né? Então pode parecer controverso, né? Mas é isso que você falou então. Tem a ver justamente com os estímulos que você coloca nessa recuperação. Sem dúvidas, Bruna. E isso, na verdade, é para vocês entenderem que não é tão simples. Não são só as fibras musculares.
né? A gente, dentro de um mesmo músculo, tem fibras musculares completamente diferentes. Então, aí tem o sistema metabólico, tem o sistema energético, tem a parte cardiovascular, né? O quanto de oxigenação precisa, o quanto a gente consegue remover de ácido lático daquela musculatura, né? Então, tem o sistema lático. Então, a musculatura, ela não é uma coisa simples, só muscular. Né, tem como que elas estão sendo solicitadas, através de que estrutura fisiológica, seja cardiovascular, seja energética, seja qual o metabolismo que está solicitando ela ali, o que ela está estimulando na gente. Então você tem que juntar, ela não é simplesmente a carga, né, e a execução daquele determinado movimento. Então, a gente tem como usar dentro de uma estrutura global de uma organização de treino, treinos completamente diferentes e que somam e que melhoram a tua performance, mesmo para as pessoas que não são de alto rendimento e nem de alta performance. A gente está falando isso desde crianças até idosos, passando por todos os níveis de atletas e pessoas e seres humanos que existem e que estão praticando alguma atividade física. Uhum. E você comentou que a pessoa ela pode fazer uns intervalos, né? Então, um dia ela faz um treino X e aí no dia seguinte ela vai focar na recuperação ativa. Então, ela vai manter aquele treino que ela faz, mas numa intensidade menor, enfim, ela vai adaptar, né, aquele treino para conseguir fazer essa recuperação ativa. Mas e se for no mesmo dia e às vezes até no mesmo treino? Então vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive recentemente em uma aula de spinning. O professor falava o tempo todo, né, pra gente chegar naquele nível que você acha que é o seu máximo, porque você sempre pode mais, segundo os professores. E aí depois que você chega naquele máximo, você começa a desacelerar e ele fala, vamos lá, para recuperação ativa. Então você continua no mesmo treino fazendo esses picos, né? Chegando no seu pico e aí depois você desacelera para justamente conseguir continuar o seu treino, né? Então você pode fazer essa recuperação dentro do seu treino também, não necessariamente esperar o dia seguinte? Então isso tem um pouco de terminologia, Bruna, que você tem que conhecer o seu treinador e saber o que a gente está falando. Normalmente recuperação ativa, de uma forma geral no treinamento, a gente fala de ou treinos que você fez em 2 ou 3 períodos ali no seu dia e na semana, tá? Então a gente fala, são os períodos de treino que você faz. Isso que você falou, por exemplo, da sua bicicleta, é muito conhecido, o que a gente chama de intervalo. Intervalo ativo ou intervalo passivo, né? E qual que é o tipo de ativo e de passivo, né? Tem intervalo passivo, por exemplo, para corredores, que você está completamente parado. Tem intervalo passivo que você caminha no lugar, não para totalmente, você dá uma caminhada no lugar e fica ali meio que parado. Mas ali é uma característica do tipo de intervalo dentro de uma sessão de treino. Então, mas que também ela tem um motivo. Recuperação ativa é o assunto do Band News em Forma, que vai chegando ao fim. A gente falava há pouco sobre alguns fundamentos, né, Camila? A diferença da recuperação ativa para passiva, como a recuperação ativa ajuda a recuperar o músculo, mesmo em movimento. E algo interessante da gente comentar também é sobre essa intensidade, né? E como você organiza a sua semana de treinos, pensando em pessoas que fazem mais de um esporte. Se ela tem diversos estímulos na semana, diversas cargas, diversas intensidades, diversas capacidades, como essas pessoas que não necessariamente estão no alto rendimento podem organizar justamente a recuperação ativa com o treino. Vou dar um exemplo clássico aqui. Um tenista que tem que estar ali, tem que ter a capacidade técnica extremamente apurada, mas ele tem que ter uma parte cardiovascular, ele tem que conseguir chegar, ter um reflexo muito forte, ele tem que treinar aquilo tudo. Existem treinamentos, atividades e movimentos dentro de uma sessão de treino que te desenvolvem aquilo, né? Então, de repente, você acaba com um mental super treinado, muito assim, treinar reflexo muito estressado, você sai com a mente muito cansada e o teu corpo menos. E existe ao contrário, né? Existe você de repente entrar numa esteira e correr, onde você não tem que pensar tanto e te estressar fisicamente. Não dá para você todos os dias fazer a mesma capacidade forte todos os dias.
Então você precisa intercalar isso na sua semana, dos seus treinos, qual que é o treino mais forte, que ele é mais curto e mais intenso, qual que é o teu treino mais longo, que acaba tendo uma intensidade não de carga, mas de duração, de volume. Então a gente tem as variáveis de frequência na semana, de volume de treinamento e de intensidade que tem que ser equilibrado. Então, quem quer fazer isso, tem muitas planilhas em internet, o ideal é que se tenha um treinador, mas para você saber dosar na sua semana, qual é o dia que você faz mais forte, qual você recupera, qual é o moderado, qual que é o mais leve, para você conseguir render melhor dentro daquilo. Camila, quem quiser treinar e se recuperar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Obrigada, Bruna, e obrigada, ouvintes. Até a próxima semana. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente no e-mail informa@band.com.br. Todas as edições do Band News em Forma estão no site bandnewsfm.com.br, no canal do YouTube da Rádio Band News FM e também tem o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News em Forma.